Aula 03, Cultura da Banana. Bem, nessa aula vamos tratar de um aspecto muito importante da produção, que é a seleção da variedade ou cultivar que se vai trabalhar, que se vai implantar, né? Como é que devemos fazer essa seleção? Inicialmente, nós temos que ter um produtor de mudas que garanta o mínimo de sanidade e que tenha registro junto ao mapa. Esse registro, na verdade, é denominado de RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Então, aquele produtor de mudas que tem um RENASEM, certamente ele obedece a padrões criteriosos na produção de muda, desde a composição do substrato, né, com a ausência de algum tipo de patógeno, certo? Até a qualidade da muda. Só lembrando que a muda ela é essencial, ela vai refletir todo o processo produtivo lá na hora da produtividade, entendeu? Então, se você não tiver uma muda de qualidade, todo aquele processo produtivo que você está adotando de forma criteriosa, adubação, irrigação, as podas, a condução, não vai ser refletido lá na frente, certo? Então, outro critério que vai determinar a seleção que você tem, a seleção da variedade ou cultivar que você vai adotar na sua propriedade, é a ocorrência de pragas na região. De repente, na sua região tem uma ocorrência de determinada praga. Então, o que é recomendado? Que você procure uma variedade ou cultivar que seja resistente àquela doença, certo? Porque você já sabe que ela ocorre na região. Então, muitas vezes vai ser uma questão de tempo para que ela venha ocorrer na sua propriedade. Então, hoje nós já temos algumas variedades que são resistentes a uma gama de pragas. Então, esse é um critério que deve ser levado em consideração. Outro critério que deve ser levado em consideração é as condições climáticas predominantes. Nós vimos na aula passada que a velocidade do vento ele é determinante no poste da bananeira. Então, se você tem uma região que a velocidade do vento excede os 40, os 50 km por hora, então é interessante que você tenha uma variedade ou cultivar de bananeira que tenha um poste menor, porque vai provocar menos dano nas folhas, vai provocar menos dano na planta, certo? Então, essa talvez seja uma das condições climáticas mais determinantes com relação ao clima, certo? E a preferência do mercado, certo? Você tem que conhecer o seu mercado consumidor, tanto pelo questões organolépticas, como a textura, o sabor, o odor daquela variedade, como também questões morfológicas, quanto ao diâmetro do fruto, certo? A espessura da casca, o comprimento, a curvatura. É certo que alguns mercados mais exigentes, como a Europa, né, há o padrão de consumo, há o padrão de morfologia para cada fruto, né? Tem países que preferem frutos maiores, países que preferem frutos menores, com diâmetros maiores, com diâmetros menores, com brix maior, certo? Então você tem que conhecer esse seu mercado. Então, é uma equação que tem que ser fechada levando em consideração esses 4 fatores. Não adianta você querer produzir uma variedade de banana que não tem disponibilidade na sua região para você adquirir as mudas, certo? E também que, por mais que tenha em outra região, não tem uma boa logística para você trazer essas plantas, certo? O que eu posso dizer para vocês é que nós temos aqui no estado vizinho do Ceará, né, uma empresa que ela trabalha, por exemplo, com a prata catarina, certo? Então você encontra facilmente esse material, mudas desse material, certo? Assim como a ocorrência de pragas, tem algumas pragas que não ocorrem na nossa região. Então isso lhe dá uma possibilidade de trabalhar com uma diversidade maior de variedades, certo? E a velocidade do vento
Na região de Campo Maior, por exemplo, a gente não encontra com facilidade durante o ano situações que nós temos ventos aí acima de 50 km por hora, né? É claro que se você vai trabalhar com a cultura da banana, é sempre interessante você trabalhar com quebra-ventos, né? Porque dentro de uma série histórica de 20, 30 anos, você pode ter um período em que ocorreu uma situação na qual a velocidade do vento foi superior a 70 km por hora, né? Então, se numa série histórica de 20 a 30 anos isso ocorreu, significa que isso pode ocorrer novamente, entendeu? Então, é sempre interessante você trabalhar com essa questão do quebra-vento, certo? E a própria preferência do mercado. O mercado piauiense tem aceitado de forma bem significativa a nanica, a banana prata, certo? E a banana maçã, ela é muito aceita, mas porém o seu custo mais elevado às vezes tem inibido um pouco os consumidores. Com relação aos métodos de propagação, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: tem que ser levado em consideração o aspecto produtivo sanidade. Hoje em dia eu já vejo que a sanidade ela tem que ser trabalhada muito mais de forma preventiva do que de forma de controle ou tratamento. Então, se existe a possibilidade de você trabalhar com uma muda isenta de qualquer tipo de praga, né, é sempre interessante você optar por essa opção, né? No caso hoje nós temos a micropropagação, certo? Ou seja, você consegue fazer essas mudas em um ambiente estéril, certo? E com seleção de matrizes isentas de patógenos. Então é mais interessante você ir por esse caminho, certo? Que no caso aí da figura nós temos a primeira muda, né? Que está com um azinho aí sobre ela, que ela foi uma muda produzida por um processo denominado de micropropagação, que lhe dá essa possibilidade de você produzir uma muda isenta de patógenos, certo? Num ambiente estéril. Então seria a primeira opção a se trabalhar, certo? Na implantação de um pomar. Não havendo essa possibilidade, então nós temos aí alguns tipos de mudas que podem ser produzidas preferencialmente na própria propriedade, certo? Porque toda vez quando você traz material de outra propriedade, você pode estar trazendo doenças, certo? Então nós temos a primeira aí, que é o tipo chifrão, né? O chifrão é uma brotação lateral de folhas lanceadas. Ele pode ter aí em torno de 10 folhas, né? Na foto aí, essa figura B, né, nós só conseguimos visualizar algo em torno de 4 ou 5 folhas, né? E as outras 5 são pseudocaule. Só lembrando que a morfologia da bananeira ela não possui caule. Então o que a gente visualiza ali como caule nada mais é do que folha, certo? Então seria uma opção. Esse tipo de muda aí, o chifrão, tem algo em torno aí de 3,5 quilos, certo? Logo em seguida nós temos aí na figura C o chifrinho, que também é uma brotação lateral, ainda ligada à planta mãe, assim como o chifrão, porém ela é menor, certo? Ela pode ter algo em torno de 1 quilo. Seguido do chifrinho nós temos uma muda também do tipo chifrinho, né? Ela é bem menor ainda, algo em torno aí de meio quilo. Nós também podemos utilizar o rizoma de uma planta adulta que já tenha frutificado. Você fez a colheita, então tem a planta adulta. Uma das práticas seria cortar o pseudocaule e distribuir entre as plantas como uma forma de cobertura do solo. E aquele rizoma você pode extrair e fazer o plantio ou a indução de um rizoma com lateral, certo? De uma planta lateral, que no caso aí nós temos na letra F, né? Então, só recapitulando, você fez a colheita, tirou o pseudocaule, o rizoma você pode retirar e plantar, porque ele vai induzir a produção
de uma planta lateral, como tem na figura F, certo? Ou então um pedaço do rizoma também, que ele pode induzir a produção de outra planta. Por último, nós temos aí na figura H uma muda do tipo guarda-chuva, né? No qual ela já tem aí em torno de 6 folhas bem definidas. Essa produção pode ser em casa de vegetação, certo? A partir de um pedaço de rizoma. Enfim, o método, né, mais recomendado atualmente é o método da micropropagação, no qual você vai pegar um pedaço de tecido de uma planta que tenha características interessantes de produtividade, de frutos, certo? Frutos de qualidade, de precocidade. Então é uma planta com características bem interessantes. Você vai pegar um pedaço de tecido, um pedaço de folha. Eu falo isso, gente, você vai pegar, não é que você vai conseguir fazer isso em casa, porque é um método que existe um ambiente estéril, é um método que necessita de uma solução nutritiva, certo? E de um meio de crescimento desse tecido vegetal, certo? Então requer uma certa estrutura, e aí talvez seja a principal desvantagem desse método, porque você dificilmente vai conseguir replicar esse método na sua propriedade, certo? Você requer uma certa estrutura. O campus até demanda de alguma dessas estruturas, certo? Com uma câmara de fluxo laminar contínuo, no campus tem, certo? Mas enfim, vamos lá. É um pedaço de tecido, você pega um pedaço de folha, esteriliza esse pedaço da folha. Isso se aplica a outras culturas também, certo? No caso da banana, isso é muito difundido porque ela não necessita de variabilidade genética dentro do pomar por questões de cruzamento, né? Muito se fala hoje da importância das abelhas, né, no processo de frutificação, mas talvez a banana e o abacaxi, eu acho, são uma das culturas que independem disso, certo? Porque independem dessa questão do cruzamento, da polinização cruzada. Enfim, você pega um pedaço de tecido, certo? Um pedaço de folha, coloca no meio de cultura, no meio rico de nutrientes, coloca algumas substâncias que vão induzir a produção de raiz. Então nessa primeira imagem aí, ó, nós temos a produção in vitro, em laboratório, que esse processo tem início. Aí depois nós temos uma fase de aclimatação, certo? Nessa segunda imagem. E na terceira imagem aí nós temos até um aluno do Instituto Federal lá de Campo Maior fazendo um transplantio de uma muda clonada através desse processo de micropropagação. Sim. É um clone, né? Na verdade é um clone. E na quarta imagem nós podemos ver uma padronização das plantas e dos frutos, né? Porque o mercado demanda que haja padrão. Se o consumidor vai comprar uma fruta hoje que lhe agrada, ele quer que nas próximas vezes que ele for adquirir esse fruto, que ela tenha o mesmo padrão morfológico, o mesmo padrão organoléptico. Então, essa possibilidade de propagação, ela permite que essa necessidade do consumidor seja atendida. Certo, pessoal?